Olá! A edição de número 400 do TCE na TV está no ar. E neste momento também é transmitida simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Confira os destaques de hoje. Tribunal de Contas de Sergipe inicia ciclo de reuniões para debater planejamento estratégico do órgão até 2023, sob orientação da Atricom. Capacitação técnica, exigência da ordem cronológica dos pagamentos em contratos firmados por repartições públicas de Sergipe é tema de curso promovido pelo TCE. Investimento em tecnologia. Corte Sergipana inaugura container que vai armazenar todo o banco de dados do órgão. Homenagem religiosa. Servidores participam de missa em comemoração ao mês das mães. E por falar nas mamães, o convidado da semana do quadro Entrevista é o mastologista Maurício Rezende, que vai falar sobre um assunto que merece a atenção das mulheres, o câncer de mama. Tudo isso e muito mais, agora no TCE na TV. O Tribunal de Contas de Sergipe deu início esta semana ao ciclo de reuniões para debater o planejamento estratégico do órgão para o período 2018-2023. A ação é nacional, onde todas as cortes de contas do país participam sob a orientação da Atricom. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A reunião contou com a presença de conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores do Ministério Público Especial de Contas e foi liderada pelo vice-presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Atricom, conselheiro Walter Albano, que estava acompanhado de outros membros da associação. O objetivo do encontro foi discutir e ouvir as sugestões dos representantes do TCE de Sergipe para a formatação das diretrizes que serão seguidas pela Atricom no período de 2018 a 2023. Nós marcamos essa reunião aqui através do nosso presidente nacional, conselheiro Valdeci Pascoal, e o nosso presidente aqui no estado, o conselheiro Clóvis Barbosa, para discutir o futuro do Sistema Nacional Tribunal de Contas. Que futuro é esse? No período 2018 a 2023, que vai representar o segundo planejamento estratégico de longo prazo da Atricom durante toda a sua existência. Neste ano 2017 a gente conclui o primeiro, que é de 2012 até este ano. E estamos atuando em três grandes frentes, que é o desenvolvimento institucional dos tribunais, à frente de enfrentar o processo legislativo, ou seja, tudo quanto se propõe a nível do Congresso Nacional ou das Assembleias Legislativas Estaduais que afetam de alguma forma os tribunais de contas, seja sua estrutura, seja as prerrogativas ou mesmo a legislação sobre direito público, e também para promover o enfrentamento das grandes demandas judiciais que, de igual modo, ou seja, igualmente o processo legislativo, nos afeta de alguma forma. Durante a reunião, os membros da Corte de Contas Sergipana puderam propor ações e prioridades para o planejamento. Após o término, o vice-presidente da Atricom elogiou a interação dos membros do TCE de Sergipe e o envolvimento com temas que são relevantes para o país. Encontrei aqui em Sergipe o que eu já imaginava. É um estado de muita cultura, de cultura jurídica, de cultura técnica. E os membros aqui, conselheiros, conselheiras, conselheiros substitutos, membros do Ministério Público de Contas, todos demonstraram isso, muito conhecimento, estavam bastante antenados com a visão de sistema nacional, ou seja, discutimos os grandes temas relevantes para o Brasil em matéria de controle público e correspondeu absolutamente a expectativa da Atricom de buscar essas ideias para construir o seu futuro. Desde abril deste ano, a comissão da Atricom tem visitado os tribunais de contas a fim de definir a próxima edição do plano estratégico e dar maior legitimidade ao planejamento. O presidente do TCE de Sergipe, Clóvis Barbosa, destacou a iniciativa e lembrou que o Tribunal de Contas tem sido parceiro nas questões defendidas pela Atricom, a exemplo da criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Nós estamos querendo criar
né, o CNTC, que é o nosso Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Estamos mantendo todas as conversas com senadores, com deputados, para que esse conselho seja apreciado com o próprio Tribunal de Contas da União, né? Não vai ter despesa nenhuma, porque a nossa pretensão é fazer o nosso conselho dentro do próprio Tribunal de Contas, que tem uma estrutura que pode muito bem, não é, nos receber esse órgão, né, sem qualquer tipo de despesa pública para a União. Após a etapa de reuniões, uma comissão que será designada pela Atricom fará uma análise dos resultados a fim de propor o termo de referência do plano, que será submetido à consulta pública entre membros dos tribunais de contas de todo o país em outubro deste ano. Em novembro, as sugestões serão analisadas pela comissão e, se for o caso, incorporadas à minuta para deliberação na Assembleia Geral da Atricom, que será realizada durante o Congresso dos Tribunais de Contas. O Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas de Sergipe, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, destacou a importância da interação entre os tribunais. Tribunais de Contas, seus membros, os conselheiros substitutos, procuradores de contas, se reunindo, analisando, fazendo um diagnóstico do cenário do controle externo e aquilo que os tribunais de contas podem ajudar na melhoria da gestão pública, do equilíbrio fiscal, das questões que têm impacto relevante na sociedade. Então, foi uma reunião muito produtiva, grandes temas foram desenvolvidos e acredito que o cenário do controle externo dos tribunais de contas, junto com a associação de seus membros, a Atricom, possam trazer boas soluções ali, tanto para o sistema de controle externo como para a população como um todo. A seguir, missa realizada no TCE homenageia as mães servidoras do órgão. E ainda, Tribunal de Contas inaugura a ferramenta que vai armazenar todo o banco de dados da instituição. Não saia daí, TCE na TV volta já! Já estamos de volta e desta vez eu trago um pacote de notícias que estiveram em destaque esta semana na Corte de Contas dos Sergipanos. Então vamos ao giro de informações. A missa realizada no Espaço Cultural do TCE foi celebrada pelo padre Antônio de Carvalho Peixoto, da Catedral Metropolitana de Aracaju. Tomai todos bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Além da pregação, que em vários momentos enfatizou a importância de amar e de respeitar as mães, a celebração também contou com apresentações de músicas que falavam de fé e de amor. A solenidade religiosa emocionou mães e filhos que estavam presentes. É formidável isso, é maravilhoso, com graça a todo mundo e nos dá a consciência de que precisamos voltar a amar mais e a sermos honestos, retos, decentes e empenhados. Parabéns por essa ideia, por essa iniciativa e nada melhor do que uma Santa Eucaristia, porque é a oração das orações, é a oração por excelência dos cristãos, a Santa Eucaristia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor.
Depois da missa, as servidoras foram presenteadas com brindes em homenagem ao Dia das Mães e assistiram à apresentação musical da cantora Patrícia Polaine. Fiz o show o tempo inteiro muito emocionada, preparei um repertório todo especial com esse tema e estou muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma aqui culturalmente para as ações do tribunal. Quero parabenizar o Tribunal de Contas em nome do nosso presidente, Dr. Clóvis, e que todas as mães tenham efetivamente o pleno reconhecimento que elas merecem. Toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, de rastros, podem voar mundos, mover astros, que tu és como Deus, princípio e fim. A resolução número 296/2016 do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados pelos órgãos públicos do Estado, foi tema de um curso ministrado no TCE. O treinamento reuniu gestores e técnicos de prefeituras de vários municípios sergipanos. De acordo com o documento emitido pelo TCE, cada unidade da administração deve observar estritamente a ordem cronológica dos pagamentos conforme a fonte de recursos. O diretor de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE, Adim Machado, ministrou o treinamento. Conversar com os técnicos dos municípios a fim de viabilizar, através do diálogo, de uma boa compreensão da nossa resolução, o cumprimento do artigo 5º da Lei de Licitações, que nada mais é do que pagar os fornecedores numa ordem cronológica, de maneira impessoal, evitando uma prática infelizmente corriqueira e bem desnudada hoje no Brasil, que é a prática da propina. O Tribunal de Contas inaugurou o Container Data Center, que a partir de agora passará a hospedar todas as informações do órgão de controle. A estrutura de 15 toneladas custou pouco mais de 3 milhões de reais e foi adquirida após a Diretoria de Modernização e Tecnologia constatar a precariedade das antigas instalações dos servidores. O container possui iluminação com sensores, climatização adequada, já que as máquinas de refrigeração trabalham em harmonia e, no caso de uma falhar, a outra automaticamente a substitui, e o sistema de alimentação elétrica conta com 2 geradores. O acesso às informações que nas instalações antigas era feito apenas por meio de senha, agora passa a ser biométrico. No caso de um incêndio, os sensores instalados no teto automaticamente detectam a ocorrência e acionam os extintores. Todos os recursos disponíveis garantem uma área segura e estável. E agora eu chamo a sua atenção para o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe! Na sessão da primeira Câmara realizada esta semana foram julgados 8 processos. Relatórios de inspeção, aposentadorias, contrato de prestação de serviços e reclamação trabalhista foram os assuntos tratados. Na sessão da segunda Câmara, realizada quarta-feira, foram julgados 5 processos, dentre recurso de reconsideração, reforma por invalidez, aposentadorias e pensão previdenciária. Já no Pleno, o colegiado proferiu voto em 15 processos e 12 protocolos. Na pauta, contas anuais, recursos, representações e denúncias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista desta semana, o assunto em destaque é a prevenção contra o câncer de mama. E o bate-papo é com o mastologista sergipano Maurício Rezende. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já.
No quadro Entrevista dessa semana, o convidado é o médico mastologista Maurício Rezende. E o assunto em destaque é o câncer de mama. Uma doença grave que atinge milhares de pessoas em todo o país. E o pior é quando o paciente se depara com a demora no tratamento oferecido pela rede pública. Veja. O câncer de mama ainda é uma chaga na saúde, ainda assusta muito. Doutor Maurício, obrigado por sua vinda ao nosso programa. Tem várias perguntas sobre essa questão, mas como é que está a luta contra o câncer de mama? É uma luta que continua, Messias, infelizmente, com dois polos, onde você tem um polo onde a paciente consegue um bom acesso, consegue um acesso mais rápido, consegue ter acesso, inclusive, a medicamentos e a tratamentos de melhores qualidades, que isso você tem numa clínica privada, uma paciente que paga, uma paciente que tem acesso a uma saúde suplementar, que seriam os planos de saúde, e, infelizmente, Messias, ainda uma chaga muito grande, que na mastologia não poderia ser diferente de uma saúde pública, onde, infelizmente, lidamos com diagnósticos tardios, com dificuldades na realização de exames, com dificuldades importantes na realização de cirurgias e por aí vai. O que gera, naturalmente, um prolongamento de tempo, um avançar da doença e, infelizmente, resultados mais pobres. O detectar de forma precoce ainda é a palavra mágica para o tratamento do câncer? Ainda é e sempre vai ser, Messias. Eu não estou falando de câncer de mama, eu estou falando de doenças de um modo geral. Então, a hipertensão que seja, se você não diagnostica cedo, aquela doença vai deteriorando o seu organismo, diabetes e por aí vai. O câncer de mama não poderia ser diferente. A palavra-chave chama-se detecção precoce. Tem diminuído? Tem aumentado? Isso que lida muito com essa questão é o seu dia a dia. O que é que dizem as estatísticas e a sua experiência direta nesses tratamentos? O câncer de mama, naturalmente, é uma doença que vai aumentar, Messias, porque o câncer de mama, como os outros cânceres, são doenças são doenças crônicas e estão muito relacionados a que o tempo tem importância. Então, as pessoas mais idosas têm mais câncer de mama, de estômago, de pele e por aí vai. As pessoas mais idosas se expuseram mais tempo, durante mais tempo, mais vezes, a fatores irritativos da célula, do DNA da célula, por exemplo, o sol para o câncer de pele, o cigarro para o câncer de pulmão e por aí vai. Então, naturalmente, as pessoas mais idosas têm mais câncer. Como a população mundial está envelhecendo, a população brasileira também está envelhecendo, naturalmente, a tendência do câncer é o seu crescimento. Agora, tem um ponto importante, Messias, que tem se notado muito o aumento na incidência de câncer de mama em pessoas mais jovens, em mulheres mais jovens. Isso ainda temos alguma interrogação, mas parece que a manipulação hormonal, principalmente o uso de anticoncepcional, principalmente nesse grupo de mulheres, de jovens, entre 16 e 18 anos, parece que isto é importante para que tenhamos hoje números aumentados de câncer de mama em mulheres mais jovens, o que é algo de difícil resolução, porque na verdade hoje as meninas estão estão iniciando a sua atividade sexual de uma forma mais precoce. E o anticoncepcional ele tem sido utilizado cada vez mais, com maior frequência nessa faixa etária. Isso gera, sem dúvida nenhuma, esse aumento de risco para estes casos de câncer de mama que ocorrem em jovens. Quando se fala em câncer de mama, doutor Maurício Rezende, você referencia sempre a mulher, ela é mama. Claro. Mas é passivo de surgir nódulos cancerígenos em homem. O que causa isso? Sim, infelizmente nós homens também somos acometidos. 1% dos casos de câncer ocorre em homem. E para que o homem tenha câncer, Messias, ele precisa primeiro ter mama. Fisiologicamente, o homem também tem mama. É aquela tal daquela pedrazinha que nasce quando o homem tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, e que aquilo naturalmente evolui. Então, pelos estímulos hormonais dele, de hormônios produzidos no testículo, naturalmente aquele tecido que evoluiu um pouquinho, ele atrofia e ele fica atrófico o tempo todo. Mas temos alguns homens em que aquele tecido ele pode continuar evoluindo de forma natural, Messias, porque foi assim nele. Ou de forma artificial, por exemplo, o homossexual que faz uso de hormônios femininos. Por exemplo, o homem que tem insuficiência hepática, então os doentes do fígado que levam à insuficiência hepática, isso pode gerar também a proliferação desse tecido, do tecido mamário. E, obviamente, no tecido mamário, se não acompanhado, se não visto, se no caso do homem não retirado, é fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Algumas mulheres têm reclamado que quando procuram um serviço de saúde, inclusive de planos, e tem casos bem concretos, o médico prescreve uma ultrassonografia mamária. Ela vai na clínica e a clínica se recusa a fazer, porque diz que ela tem que fazer antes
uma mamografia. Existe essa obrigação, essa correlação? Ou estão querendo aí inventar história para se fazer mais exames? Eu diria, Messias, que existe um exagero, algo de exagero nisso. Na verdade, as mulheres acima de 40 anos, o exame de mamografia ele tem uma sensibilidade maior do que a ultrassonografia. Isso é fato. Por orientação da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia e da Sociedade Brasileira de Radiologia, estas mulheres acima de 40 anos, o desejável é que se faça primeiro a mamografia para depois ser complementada pela ultrassonografia. Eu não vejo como todo mal isso, porque na verdade a mamografia é o único exame que realmente serve para rastrear a doença mamária em mulheres acima de 40 anos. E a ultrassonografia sempre ela tem que ser vista nesse grupo de mulheres como exame complementar. O contrário também não é verdadeiro. Por exemplo, uma mulher de 20 anos, 25 anos, 18 anos, ela não pode fazer a mamografia. Então, a ultrassonografia, nestes casos, ela é realizada independente de ter feito a mamografia. O fato também da mulher acima de 40 anos ter uma solicitação de um exame de ultrassom. E esta mamografia ter menos do que um ano, esta mamografia pode e deve ser apresentada na clínica para que não haja necessidade da realização de uma nova mamografia. Isso de uma forma muito comum, de uma forma muito habitual, tem sido feito. Tem mulheres que reclamam da mamografia que ela dói muito. É sempre assim? Qual a idade ideal para se fazer esse exame? O senhor falou que as jovens não devem fazer mamografia. Não devem porque não é um exame de sensibilidade nas mamas jovens. As mamas mudam, Messias. Então a mama jovem tem um tipo de mama e com o evoluir da idade essa mama vai mudando a sua composição. A mama mais jovem tem uma mama mais densa e a mama mais densa ela não tem boa visibilidade na mamografia. O ideal seria começarmos a fazer uma mamografia, que a gente chama de mamografia de base, entre 35 e 40 anos e passar a ser anual a partir dos 40 anos. Na verdade, as mamas, elas têm sensibilidades diferentes na própria mulher e entre mulheres. Então, tem mulheres que têm mamas muito sensíveis. A mamografia passa a ser um exame desconfortável naquela mulher, porque ela naturalmente tem a mama sensível. E ela diz, o ultrassom também me incomoda, meu marido quando me abraça me incomoda, se eu ando de carro e a rua ela é irregular, meu peito, o movimento do meu peito dói. Então, essa mama naturalmente tem sensibilidade. Tem outras mamas que a sensibilidade é muito pequena. Então, a mamografia, a ultrassonografia, absolutamente nada disso incomoda. O fato é, o exame de mamografia ele tem algum grau de desconforto porque tem algum grau de compressão que tem que ser realizada. Mas o exame físico também tem algum grau de desconforto porque a gente também não está fazendo carinho, a gente está examinando. Então isso naturalmente gera algum desconforto nela. Então esse desconforto, a grande orientação que tem que ser dada é esse desconforto ele é pequeno, ele é limitado e infelizmente ele é necessário. Então as mulheres que têm mamas mais sensíveis, infelizmente ponham na cabeça que infelizmente esse exame tem que ser feito. Uma orientação boa a ser dada é que a gente sabe que a maioria das mulheres tem uma maior sensibilidade no período pré-menstrual. Então, se possível, orientar a realização do exame da mamografia no período pós-menstrual, que é quando a mama está menos sensível. Então, voltando à questão, se o médico fez a prescrição de uma ultrassonografia, ele deve saber o que está fazendo, ele não quis fazer a mamografia. A clínica deve fazer apenas a ultrassonografia? Em tese, sim. Mulheres abaixo de 35 anos, sim. E mulheres acima de 35, 40 anos. E a paciente com mamografia com menos de um ano, sim, a clínica também deve fazer. Deve fazer mamografia. Sim. A ultrassonografia. A ultrassonografia antes a mamografia. Uma complementa, tendo feito. Uma complementa a outra. Perfeito. Uma pessoa com câncer de mama, está tomando quimioterapia, está gripada, suspende a quimioterapia? De um modo geral, sim. A quimioterapia ela gera uma imunodepressão e, na verdade, eu não estou falando de gripe, eu estou falando de qualquer infecção, Messias. Então, você não tem sentido uma paciente que está já lutando com algum tipo de infecção, quer seja uma gripe, quer seja uma sinusite, quer seja uma infecção urinária, quer seja uma infecção intestinal. Então, aquilo ali existem bactérias que estão travando uma luta contra aquele organismo. A quimioterapia gera imunodepressão, o que significa dizer que após a quimioterapia vai haver um enfraquecimento desse organismo e, obviamente, uma possibilidade da gente piorar aquela infecção. A orientação sempre, que é feita, e na prática é feito sempre, é no dia da realização da quimioterapia ou no dia anterior ser realizado um exame de sangue e, na verdade, o grande objetivo daquele exame de sangue é ver se ela tem uma anemia importante e é ver se ela tem uma infecção presente. Então, deve ser suspenso o procedimento, Sim. É isso, que pode agravar a gripe, Sim. né? Sim. Derivar para outras questões. Sim. Acho que todo mundo lhe pergunta, doutor Maurício Rezende, como fazer para evitar esse câncer? Na mama, nada.
Na mama nada, infelizmente. Talvez morrer cedo seja a melhor coisa como forma de prevenção. O câncer de mama, na verdade, ele não é um câncer prevenível. Ele é um câncer diagnosticável precocemente. Se nós falarmos em câncer de pulmão, se você parar de fumar, Messias, você está evitando o câncer em 90%. Se você é uma mulher e tem vida sexual ativa, o uso de camisinha para que se evite a infecção ginecológica causada pelo vírus HPV, você vai estar sendo eficaz em relação à prevenção de câncer de colo de útero em 100%. Se você já nascer e da maternidade para frente, você só for para o sol usando protetor solar, você vai evitar também o câncer de pele em 100%. Na mama a gente não tem nada para fazer para dizer, faça isso que você não vai ter câncer. De forma alguma. Existem fatores de risco, inclusive muito difíceis de serem trabalhados. Por exemplo, do ponto de vista de amamentação, seria interessante se todas as mulheres amamentassem pelo menos 3 filhos, durante pelo menos 6 meses. Seria interessante se as mulheres todas tivessem seus filhos entre 18 e 28 anos. Então isso, Messias, torna a aplicabilidade prática disso muito difícil. As mulheres hoje trabalham, as mulheres hoje estudam, se especializam, se estabelecem profissionalmente, postergam a sua gravidez, postergam a sua amamentação. Quando tem que amamentar, então, infelizmente, ela é uma profissional autônoma, ela tem que voltar ao trabalho o mais rápido possível. Ela tem um emprego, no máximo 4 meses, ela tem que restabelecer. Então, isso gera, na prática, uma dificuldade muito grande em estabelecermos metas e objetivos para que ela diminua a sua incidência de câncer. Então, a detecção precoce é a grande solução. Para a gente fechar a questão rapidamente, a mamografia, se ela for feita muitas vezes, ela pode causar câncer? Não pode, isso é fato, isso é bobagem, Messias. Existe já a deliberação da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Radiologia, que o câncer de mama não é causado por irradiação de mamografia, que o câncer de tireoide, isso é muito importante, não é causado pela incidência de câncer de mamografia. A dosagem, Messias, para que a gente tenha uma ideia, a dosagem de mamografia ela é muito baixa. Seria mais ou menos 100 vezes menor do que a dosagem de radiação de uma radiografia do tórax. Seria mais ou menos o mesmo que dizer, para que uma pessoa tenha um câncer de mama e esse câncer tenha sido causado por irradiação e essa irradiação venha da mamografia, ela tem que fazer mais ou menos 80 mil mamografias na vida dela. É muito boato não por consegue. aí, né? É muito boato, inclusive isso já está derrubado. Doutor Maurício Rezende, muito obrigado por sua vinda ao nosso programa. Parabéns pelo trabalho. Um grande abraço. Muito obrigado, um grande prazer sempre. E o TC na TV de hoje fica por aqui. Mas antes aproveito para lembrar que nosso programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Um ótimo fim de semana e até o próximo encontro.